O que nós já fizemos até aqui? A gente habilitou os requisitos de conclusão, o acompanhamento de conclusão. Nós configuramos os requisitos de conclusão de todos os recursos, do material de estudo, na verdade, e também a gente configurou os requisitos de conclusão em todas as atividades. Para que isso serve? Bom, basicamente para dizer se o estudante participou ou não daqueles recursos e daquelas atividades, se ele leu ou não os materiais de estudo, se ele visualizou ou não os vídeos, se ele participou ou não das atividades, seja formativas ou avaliativas. Mas isso tem um motivo. O motivo disso é habilitar ou desabilitar os próximos recursos, as próximas atividades ou mesmo os tópicos. Bom, parece complicado, mas não é. A gente precisa seguir uma sequência de passos, que é configurar todos os acompanhamentos de conclusão, tanto nos recursos quanto nas atividades, e depois habilitar as restrições. A gente já fez o primeiro passo, agora a gente vai para o segundo passo, que é configurar as restrições. O que eu quero fazer nesse caso? Deixa eu habilitar aqui para a gente escrever na tela e veja só, eu quero que ele leia a página de orientações, que ele leia o que você vai aprender nesse curso, a trilha de aprendizagem, e eu quero que ele participe da primeira pesquisa. Aqui, vamos nos conhecer melhor. Somente depois que ele clicar nessa página de orientações, que ele clicar na página que vai mostrar o que ele vai aprender no curso e que ele participar da pesquisa, é que eu quero disponibilizar o tópico 1. Antes disso, aqui vai ficar em branco. Como é que eu faço isso? Configurando uma restrição no tópico 1. Então vamos seguir aqui. Da mesma forma, eu quero que ele leia todas essas páginas, que ele acesse essas páginas para depois habilitar o fórum de apresentação. Depois que ele participar do fórum de apresentação, eu habilito o quiz do tópico 1. Depois que ele responder o quiz do tópico 1, eu habilito esse rótulo dizendo que ele concluiu o primeiro tópico do curso. Depois que ele responder o primeiro quiz, que ficar disponível esse rótulo, aí sim eu habilito o tópico 2. Veja que uma coisa depende da outra. E aqui dentro do tópico 2 segue a mesma lógica. Depois que o participante clicar em todos esses recursos, nesses materiais de apoio, eu disponibilizo a atividade formativa do tópico 2. Depois que ele clicar nessa atividade, eu disponibilizo o segundo quiz, que por sua vez, quando respondido, habilita o rótulo de conclusão do segundo tópico. Quando ele concluir o segundo tópico, eu habilito de forma automática o tópico 3. E tudo daqui para frente segue da mesma forma, assim como eu configurei no tópico 3, aliás, no tópico 2 e no tópico 1. Então, esses requisitos de conclusão aliados às restrições nos garantem que a gente consiga criar uma trilha autoformativa no nosso curso MOOC, no nosso curso MOOC. Então, eu preciso sim seguir esses passos para a gente poder montar a nossa autoformação. Então, vamos lá. Bom, expliquei para vocês mais ou menos a relação entre as restrições com os requisitos de conclusão. Agora vamos configurar na prática. Vamos lá, preciso aqui dentro da sala habilitar, ativar a edição. Com o modo de edição ativo, eu vou no tópico que eu quero restringir. Veja só, tem que estar no modo de edição. Venho aqui em editar, editar tópico. Nessa opção restringir acesso, eu vou clicar em adicionar restrição. Como a gente já configurou os requisitos de conclusão, eu vou selecionar essa opção, conclusão da atividade. Mas poderia ser, eventualmente, num caso que você estiver trabalhando, restrição por data, por nota, por perfil do usuário, por data relativa ou mesmo por grupo de restrição. A gente vai, mais para frente, trabalhar também com data, aliás, com data não, com nota e com data relativa. Mas, por enquanto, nós vamos ficar nessa opção aqui, conclusão de atividade. Então, seleciono ela. Vou marcar o olhinho aqui, veja só, vou clicar nele e ele vai ficar com um tracejado aqui. O que isso me mostra? Bom, que ele está totalmente escondido. O estudante não vai visualizar aquele tópico 1 de forma alguma, porque eu selecionei aqui escondido inteiramente. Tá certo? Agora eu vou selecionar quais são as atividades. Primeiro, é a página de orientações do curso. Mantenho a opção que ela deve ser marcada
como concluída, deixo a opção padrão aqui, seleciono a outra página, conclusão de atividade de novo. Veja só, o que você vai aprender neste curso. Deve ser marcada como concluída também e seleciono aqui o olhinho para ela ficar completamente escondida. Conclusão de atividade, de novo, marco e seleciono a pesquisa. Não preciso adicionar mais nenhuma restrição, porque eu quero selecionar só essas 3 atividades, esses 2 recursos e essa atividade. Salvo mudanças. Olha só como é que ficou. Bom, o que eu acabei de fazer? Eu estou dizendo aqui que o tópico 1 só vai ficar disponível se o estudante clicar nas 2 primeiras páginas e se ele participar da pesquisa inicial do curso. Caso contrário, o tópico estará escondido. Tudo bem? Então fizemos a nossa primeira etapa. O que eu preciso fazer agora? Dentro do tópico 1, eu quero esconder o fórum de apresentação mediante a leitura, a visualização desses 5 recursos, desses 4 recursos aqui, mais essa atividade glossário de termos, de todo o material de apoio. Vamos fazer isso. Dentro do fórum de apresentação, editar configurações. Olha só, eu poderia fazer aqui também, ó. Vamos voltar aqui na sala, fórum de apresentação com modo de edição ativo, editar configurações. Vou selecionar agora, restringir acesso, adicionar restrição, conclusão de atividade. Nesse caso, eu não quero esconder completamente, eu quero deixar exibido na tela, mas em cinza rebaixado, para o usuário enxergar que existe aquela atividade, mas ele não vai conseguir clicar nela enquanto ele não participar enquanto ele não visualizar todo aquele material de estudo que está ali acima no mesmo tópico. Então vamos configurar aqui. Deixa eu escolher. Primeiro, estratégias de ensino. Vou adicionar restrição, conclusão de atividade. Depois de estratégias de ensino, o aluno é AD. Vou adicionar mais uma, conclusão de atividade. O aluno é AD. Depois, dicas de estudo. Mais uma, conclusão de atividade. Depois, na etiqueta, mais uma, conclusão de atividade. Glossário de termos. Bom, o que eu acabei de fazer agora? Eu estou dizendo que ele só vai visualizar, na verdade, que ele só vai conseguir clicar nesse fórum de apresentação se ele estiver marcado como concluído tudo isso aqui que eu coloquei. E ao mesmo tempo, porque esse operador E, ele me diz que ele tem que visualizar a página de estratégias de ensino e o aluno é AD, e a página de dicas de estudo, e a página de etiqueta, e também, por fim, o glossário de termos. Tudo isso ele tem que marcar como concluído. Tudo bem? Agora eu vou salvar e voltar ao curso. Veja só como é que aparece. O fórum de apresentação ele vai ficar disponível se todas essas ferramentas, esses objetos que estão marcados aqui estiverem concluídos. Quais são esses objetos? Exatamente isso daqui que eu mostrei para vocês. Então, depois que ele concluir essa página, que ele visualizar essa página, que ele visualizar a página Dica de Estudo, que ele clicar na página na etiqueta e que ele visualizar o glossário, o fórum de apresentação vai ficar disponível. Por que que eu não marquei esse material aqui como obrigatório? Porque ele é material complementar. Na verdade, eu nem precisaria colocar uma conclusão nele, mas não tem problema, porque eu não estou disparando nada daqui para frente mediante a leitura dessa apostila aqui de informática, do clique nessa apostila. Então eu vou deixar ela avulsa aqui e não vou colocar nenhuma conclusão mediante a leitura dela, porque ela é material complementar, ele visualiza se ele quiser ir mais fundo aqui no material de estudo. Beleza? Então vamos seguir. A atividade avaliativa. O que eu vou fazer agora? Se eu acabei de configurar a visualização do fórum mediante o clique nesses materiais de apoio, eu preciso só configurar a visualização do quiz mediante a participação no fórum de apresentação. Então aqui eu só vou colocar um requisito de conclusão, bem mais rápido. Então vou editar configurações, venho aqui em restringir acesso, adicionar restrição, conclusão de atividade. Não vou marcar o olhinho aqui, vou deixar com ele aberto.
e vou selecionar o fórum de apresentação. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou disponibilizar o primeiro quiz mediante apenas quando ele participar do fórum de apresentação. Simples. Salvo e volto ao curso. Bem tranquilo. Então, eu disponibilizo o primeiro quiz depois que ele participar obrigatoriamente do fórum de apresentação. Tudo bem? Agora, o rótulo de conclusão do primeiro tópico, da mesma forma, eu vou editar configurações e vou mostrar esse rótulo somente se o participante responder o primeiro quiz. Agora, adicionar restrição, conclusão de atividade. Nesse aqui, de fato, eu quero deixar ele totalmente escondido. Não quero deixar ele visível não, porque não faz sentido eu deixar visível se o participante ainda não concluiu o tópico, não é mesmo? Então eu deixo ele inteiramente escondido, seleciono aqui o primeiro quiz, que ele deve ser marcado como concluído. Somente assim o participante vai visualizar esse rótulo de conclusão aqui do primeiro tópico. Salvo e volto ao curso. O nosso primeiro tópico, com relação às restrições, está 100% pronto. Veja só que interessante. Dá um pouquinho de trabalho, mas do tópico 2 em diante é a mesma coisa. Vamos fazer do tópico 2 para fixar as configurações aqui. Bom, o tópico 2 eu vou habilitar mediante a conclusão do tópico 1. O que me diz que o tópico 1 foi concluído? A participação no primeiro quiz. Então vamos lá. Editar tópico, restringir acesso, adicionar restrição por conclusão de atividade. Vou manter o tópico totalmente oculto. Vou escolher aqui o tópico 1, o quiz do tópico 1, primeiro quiz, que ele deve ser marcado como concluído. Caso contrário, o tópico inteiro vai ser oculto, não vai ficar visível. Salvo mudanças. Descendo aqui, a gente precisa agora configurar a atividade formativa baseado no clique em todos esses recursos, em todos esses links aqui. A lógica é a mesma. Vamos fazer. Editar configurações. É até bom a gente, olha só, às vezes a gente pode se confundir, é até bom anotar isso daqui e colocar num bloco de notas. Né? Vamos fazer isso. Vou colocar num bloco de notas aqui rapidamente, só para a gente saber quais são esses recursos. Então vou clicar, editar configurações, vou descer aqui em restringir acesso, adicionar restrição com conclusão de atividade, não vou colocar ele totalmente oculto e vou selecionar quais são os recursos que eu quero travar. Qual é o primeiro aqui? Vamos olhar. O primeiro é o que é um ambiente virtual. Então vamos selecionar ele, o que é um ambiente virtual. Adicionar outra restrição por conclusão de atividade. O segundo, o que é e por que usar o Moodle. Mais um, conclusão de atividade. Qual é o terceiro? A página inicial do Moodle. Mais uma, conclusão de atividade. Vamos descer aqui, autenticação e página, deixa eu ver. Vamos olhar aqui. Página inicial, autenticação e página inicial do usuário. Tem algumas coisas aqui que eu colei na hora que eu copiei, ele cola algumas coisas do código HTML, fica um pouquinho complicado da gente ver, mas dá para entender aqui. Adicionar restrição. A última que eu coloquei foi a autenticação e página inicial. Então vamos selecionar a próxima. Conclusão de atividade. Vamos descer aqui. Atualizando o meu perfil de usuário. Vamos ver aqui. Isso, atualizando o meu perfil de usuário. A última é configurando minhas preferências. Vou adicionar mais uma. Conclusão da atividade. Configurando minhas preferências. Veja só. Selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar uma olhada aqui antes de salvar, se são realmente essas 6. Vamos abrir uma outra aba aqui para a gente ver. Isso, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando aqui o que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem e terminando no link de configurações, configurando minhas preferências. Vamos dar uma olhada aqui, vamos conferir. O que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem e a última, configurando minhas preferências. Bom, exatamente isso. Salvar e voltar ao curso. Acabei de habilitar a visualização dessa página de atualização do perfil das preferências do usuário mediante o clique
em todos esses materiais de apoio, assim como a gente fez lá no tópico 1. Agora vamos bloquear o quiz, o segundo quiz, mediante o clique na atividade formativa que está logo acima. Editar, editar configurações. Vamos descer aqui, restringir acesso, adicionar restrição, conclusão de atividade. Qual é? Vamos dar uma olhada aqui. Envie uma mensagem privada para um colega. É aquela página que a gente acabou de ver. Aliás, não é envie uma mensagem privada, está aqui em cima. Já esqueci qual que é. É a atualização do perfil e das preferências do usuário. Então vamos lá. Cadê? Aqui, ó, atualização do perfil e das preferências do usuário, salvar e voltar ao curso. Acabei de habilitar essa atividade mediante o clique na atividade anterior. Agora vou habilitar o aparecimento desse rótulo aqui, editar, editar configurações, de acordo com a participação no segundo quiz. Então vamos lá, restringir acesso, adicionar restrição, conclusão de atividade. Nesse caso aqui, eu vou colocar ela totalmente oculta, caso não esteja satisfeita a condição, e vou selecionar o segundo quiz. O segundo quiz deve ser marcado como concluído nesse caso. Salvar e voltar ao curso. Então, veja só, acabei de apresentar aqui que ele concluiu o segundo tópico mediante, de fato, a conclusão do segundo tópico, que é a participação na atividade avaliativa do segundo tópico. Agora, pessoal, daqui para frente é a mesma lógica. Segue exatamente o mesmo passo a passo. Eu vou bloquear o tópico 3 mediante a participação no tópico 2, na atividade do tópico 2. Vou configurar a visualização dessa atividade formativa mediante o clique nesses materiais de apoio. Vou configurar a visualização do terceiro quiz mediante o clique na atividade formativa do tópico 3. Vou habilitar a disponibilização aqui do rótulo de conclusão do terceiro tópico somente se ele participar do terceiro quiz. No tópico 4, a mesma lógica. Bloqueio o tópico 4 enquanto ele não participar do terceiro quiz. Percebe que as configurações de restrição elas são encadeadas. Então, eu mostro o tópico 5 se ele concluir o tópico 4. Eu mostro o tópico 4 se ele concluir o tópico 3. Eu mostro o tópico 3 se ele concluir o tópico 2. Assim, eu consigo garantir que ele só vai chegar ao final se ele cumprir todas as etapas anteriores. A conclusão das etapas anteriores é obrigatória no nosso curso. E a gente garante que isso aconteça a gente garante que isso vai acontecer quando a gente configurar corretamente tanto os requisitos de conclusão quanto as restrições nos tópicos, nas atividades e nos materiais de estudo. Tudo bem? No quiz final, eu vou disponibilizar esse tópico inteiro quando ele concluir o tópico 5. E no tópico de certificação, eu só vou mostrar caso ele conclua o quinto quiz e tenha uma nota desejada. Então, além do requisito de conclusão, aqui para o tópico de certificação, eu preciso que o participante obtenha uma nota desejada no curso, que no nosso caso é 70%. Só que isso eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando a gente estiver trabalhando especificamente no tópico de certificação. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo ele ficou um pouco grande. Eu acredito que não precisa da gente habilitar as restrições do tópico 3 em diante, porque é a mesma coisa que a gente fez no tópico 2 e no tópico 1. Exatamente a mesma coisa, é um trabalho 100% operacional. Acredito que tenha ficado claro para vocês como a gente pode trabalhar com as restrições para encadear os tópicos, as atividades e os recursos aqui no nosso curso MOOC. Tudo bem, pessoal? Fico por aqui. Até o próximo vídeo.